A cereja é, sem dúvida, um dos principais produtos que nós temos, e não é só na parte da apanha da cereja, há também a floração, que acontece em final de março, início de abril, que também é uma ótima altura para se vir passear por entre os pomares floridos, mas é de facto na apanha da cereja, nomeadamente em maio e junho, que se dá aqui o grande boom, e temos anos, enfim, agora com a pandemia as coisas estão um bocadinho mais calmas, mas temos fins de semana com 3, 4, 5 grupos, não só grupos de agências e operadores, como também individuais. Há muitos produtos em Portugal que são absolutamente diferenciadores e únicos no mundo. E eu acho que é essa diferenciação que nós temos que agarrar, porque de alguma forma o mundo está cada vez mais globalizado, este mundo do consumo é uma guerra difícil de ganhar, mas muitas das vezes assistimos até a produtos não tão diferenciadores a conseguirem vingar no mercado. Tudo se resume a uma preocupação muito grande com a qualidade do produto final e também com uma gestão sensata e adequada dos recursos. Os fatores de produção são finitos, e nós queremos que eles que não se esgotem, que sejam duradouros, utilizando práticas que os fomentem, que os tenham vivos, que permitam às plantas retirar os nutrientes que existem no solo. A Cereja do Fundão é uma marca que já tem vindo a ser trabalhada nestes últimos anos de uma forma bastante interessante, mas há outros, evidentemente. Temos a Serra da Estrela, o queijo da Serra da Estrela, portanto a parte histórica com as aldeias históricas, este conteúdo histórico, museológico, monumental, é também um dos principais fatores, embora não seja um produto, alimentar ou um produto comestível, mas é um produto muito importante para o que é a nossa oferta turística. Nós tentamos aqui agregar nos programas e nas atividades precisamente estes vários conteúdos que temos, desde a cereja, desde a parte histórica e monumental das aldeias históricas, à parte do queijo da Serra, os próprios rebanhos de ovelhas autóctones da Serra da Estrela, onde vamos fazer a tosquia, a ordenha, o fabrico de queijo. Temos também padeirias tradicionais com quem trabalhamos, onde as pessoas podem ir fazer os bolos tradicionais, o pão tradicional desta região. Tentamos ter uma oferta mais alargada possível e depois vai depender muito do que a agência, do que o cliente vai querer ou não naquele momento. Mas o ponto base é a visita ao pomar, é a possibilidade das pessoas terem contacto direto com a cereja e poderem colher a cereja do pomar, da cerejeira, e depois já também aqui a preocupação da nossa parte em tentar passar alguma informação, algum conteúdo, como é que a cereja vai surgir aqui na Cova da Beira, quais é que são as principais castas e características que ela tem, porquê a cereja aqui dar-se desta forma e não se dar no outro lado, portanto também passamos esse conteúdo informativo. É uma área importante para o nosso negócio, principalmente nesta altura do ano. Se calhar mais de 80% da vinda de clientes a esta zona é precisamente à procura da cereja. E apesar da pandemia este ano, 2021, nos meses de maio e junho conseguimos receber mais de 300 pessoas que vieram diretamente para as quintas, para a cereja, para os produtos de cereja. Num ano normal, em 2019, passámos mesmo as 800, 900 pessoas, portanto muito perto de 1 milhar de pessoas que recebemos e que vêm direcionadas para a cereja. É um produto muito típico do país, em especial da zona do Fundão. Eu vejo a cereja como um produto sazonal, embora hoje haja outras possibilidades de ter a cereja durante o ano, mas eu acho que é muito interessante conhecê-la como a fruta da época e no seu auge, que é agora. Este ano decidimos fazer sobremesas, mas noutros anos fizemos pratos salgados, entradas, pratos principais. Portanto, e de cada ano tentamos desenvolver um prato novo, um ou dois, à volta do produto da cereja. A cereja tem um sabor muito próprio. Provamos a cereja, tentamos perceber a doçura e a acidez e depois tentamos harmonizá-la com o conceito que temos aqui no restaurante, com os sabores de Moçambique, e a partir daí fomos harmonizando, seja com entradas, seja com pratos, seja com sobremesa, mas não tão ligados a Moçambique, mas sim à carta do restaurante. O que nós temos feito é todos os anos criar um prato único
E durante estas 2 semanas os clientes podem vir e desfrutar, digamos, de uma oferta também diferenciada, daquilo que é a nossa carta habitual. Portugal é provavelmente dos países da Europa com mais produtos endógenos por metro quadrado. De norte a sul, Açores, Madeira, nós temos uma panóplia de produtos endógenos absolutamente diferenciadores, com características únicas, muitas delas até medicinais e que de facto correspondem às novas tendências de consumo. Hoje o consumidor está diferente, assistimos a uma nova era do consumo, nomeadamente nesta linha de produtos e obviamente que esse facto e este paradigma permite-nos perceber que se os potenciarmos, eles conseguem ser promissores motores de desenvolvimento territorial. Obviamente que esta estratégia pode ser composta também e pode atuar em simbiose com aquilo que são as iniciativas de branding territorial dos territórios. E nesse âmbito nós temos um ou outro produto que já tem feito um trabalho muito bom nesse âmbito. Falamos da cereja do Fundão, falamos do queijo da Serra da Estrela, falamos do vinho do Porto, mas existem muito mais produtos, como é o caso, enfim, da maçã brava de Esmolfe, pera rocha do Oeste, maçã de Alcobaça, que merecem essa atenção e merecem um trabalho um bocadinho mais exaustivo e, se calhar, do ponto de vista estratégico, um pouco mais estruturado, que permita também ele qualificar toda a cadeia de valor e proporcionar essa alavancagem das vantagens competitivas. Nós já temos diversos exemplos disso, de produtos que por si só são produtos de excelência, mas complementados com outras ofertas, acrescentam valor àquilo que o consumidor também quer receber quando procura um produto. E nós temos a sorte de ter um país magnífico, com valências magníficas e que, do ponto de vista do turismo, nos permite, de alguma forma, diversificar aquilo que é a oferta, com produtos complementares, que apoiam muito nesta lógica de cross-selling de produtos. A nossa principal preocupação é, de facto, a qualidade e a gestão dos recursos, não é? Isto é uma empresa familiar e não queremos acabar, esgotar os recursos completamente, queremos que seja produtiva durante muitos anos. E depois também a questão da qualidade, não é? E percebemos que a agricultura biológica é, de facto, um modelo de produção que potencia uma melhor gestão dos recursos, mas também um aumento da qualidade da matéria-prima. Mas isso foi um percurso muito longo de aprendizagem, porque as técnicas, as abordagens, muitas vezes, ou na maioria dos casos, têm que ser ajustadas ao contexto geográfico do local onde estamos. Cada região tem as suas próprias características. Mais para o centro-norte da Europa, são regiões muito mais frescas e úmidas e os problemas em termos de produção agrícola são completamente diferentes. Nós aqui não temos esses problemas, temos outros problemas. E, portanto, tivemos que ir, ao longo do tempo, testando, desenvolvendo, aprendendo, ir visitando outros produtores e encontrar soluções que nos permitam atingir esse equilíbrio e essa qualidade na produção. Ainda há pouco tempo tivemos a felicidade de ser reconhecidos com um prémio nacional do blog Mesa Marcada como o restaurante mais sustentável do ano, não é? Portanto, isso tem muito a ver depois também com uma cultura que existe dentro da companhia, em que todas as pessoas estão sensibilizadas e tentam, nas suas tarefas no seu dia-a-dia, tentar melhorar, implementar soluções para problemas que, ao mesmo tempo, nos permitam utilizar menos recursos, ser mais eficiente na utilização deles, ter muitíssimo menos desperdício, enfim, uma série de questões. No fundo, é o slow forward, é o mais devagar, é o motto que o Esporão estabeleceu há relativamente pouco tempo e, no fundo, o que significa é que temos que respeitar o ritmo natural das coisas, que as coisas devem ter o seu tempo para poder serem bem feitas e para poder serem bem apreciadas. E é isso que tentamos fazer na nossa maneira de fazer, de trabalhar, nos produtos que produzimos, mas também nas experiências que queremos proporcionar aos nossos visitantes. Temos a perfeita noção que este caminho que estamos a fazer, em termos do que é a oferta de experiência, é o caminho certo. É isto, cada vez mais, que proporciona às pessoas experiências que vão ao encontro das necessidades que elas têm, não é? De criar momentos e experiências que as pessoas normalmente não têm acesso e que valorizam, não é? E que valorizam, que dão bastante importância, e aqui temos todas as condições naturais para poder proporcionar isso às pessoas. Nós temos enoturismos nas regiões onde produzimos vinho, portanto não só aqui no Alentejo, mas também no Douro e no Minho. Nesses locais tentamos respeitar esses territórios e que os produtos que aí fazemos tenham identidade, transpareçam de
facto as origens, o local único onde eles são feitos. Queremos que as experiências transmitam exatamente isso. E, portanto, vamos continuar a pesquisar, a melhorar essas experiências e, além disso, tentar fazê-lo de uma maneira mais eficiente, com menos desperdício, utilizando melhor os recursos que temos e tentando valorizá-los mais ainda, e os recursos também que são únicos desses locais e dessas origens, que são também o que acabam por diferenciá-los e torná-los tão especiais.